Agora à tarde, o prefeito Geraldo Macarenco esteve na Câmara Municipal falando sobre as finanças do município numa audiência pública. A reunião é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Secretários e vereadores acompanharam a exposição do prefeito. Para trazer em primeira mão o que foi apresentado na audiência, a vereadora Maria Isabel Parolin, do PT. Boa noite, vereadora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi essa audiência aí? Em paz, tumultuada? Eu achei que de todas as audiências públicas foi a mais tranquila. Mais tranquila, talvez porque eu não tenha feito também tantas interferências, mas realmente toda a exposição foi... Toda a exposição feita, todas as perguntas, né, que foram liberadas posteriormente, elas tiveram que estivessem todas relacionadas à exposição dos números. Então, isso também fez com que a discussão de determinados assuntos não houvesse. Quer dizer que o prefeito expõe o que na realidade ele já compilou ali e as pessoas que por um acaso tiverem dúvidas vão ter que procurar mais para frente. Porque ali na hora não tem como ficar... até houve, né, uma interferência do vereador João Santoro pedindo, e esse pedido realmente a gente já fez outras vezes, para que a documentação como essa que eu trouxe aqui, ela seja apresentada 3 dias antes, pelo menos, para a gente fazer uma verificação. Como toda conta pública, né, como toda contabilidade pública, vamos dizer assim, é um conhecimento específico. Então, às vezes, até algumas dúvidas precisam ser sancionadas antes. Mesmo, porque o vereador não é obrigado a ser professor em tudo, né, professora? Não, mas tem que haver alguns requisitos básicos para a gente entender, pelo menos, algumas questões aqui de ordem de balanço, de entendimento de contabilidade. Então, a gente pediu para que seja feito isso com pelo menos 3 dias de antecedência, para que a gente possa estar estudando. Um pouco mais de conhecimento. Agora, o público que participa, se é que participou, esse então fica por fora de tudo, realmente. Sim, porque sem esse acompanhamento desses dados, né, realmente fica difícil entender, porque você vai ouvir a locução, vai ouvir ele estar falando os números, mas fica mais difícil você detectar alguma dúvida. O que a vereadora pode extrair dessa audiência pública? Eu fiz um questionamento quando se apresenta a receita corrente líquida e a receita executada que aparece para a gente. Então, existe uma receita que é executada pelo município em 2002, que foi do valor de 51.538.000. E houve uma receita corrente, né, que eles chamam de receita corrente líquida, no valor de 46.709.000. Então, a primeira intervenção minha foi o que é que acontece aí desses 46 para 49 e para 51. Então, de 46 para 49, são quase 3 milhões, 2.983.000, que se referem a um depósito de 15% que as prefeituras fazem ao Fundef. Tá? Então, esse valor realmente tem que ser extraído da receita, porque é toda uma questão de contabilidade mesmo. Você deposita para depois estar recebendo os valores do Fundef. E a diferença de 49 para 51, que totaliza 2.846.000, são referentes a investimentos, o que é repassado para os investimentos a serem realizados na cidade. Então, era uma dúvida que eu não conhecia, eu precisei perguntar. E a audiência se resume única e exclusivamente em números? Em números. Dinheiro? Dinheiro, as despesas que foram, todo demonstrativo de receitas e todo demonstrativo de despesas feitos nas diversas áreas. Então, na área de pagamento de pessoal, na área de saúde, na área de aplicação do dinheiro na educação. E a Câmara Municipal também entra nessa apresentação, nessa prestação de contas. Os secretários municipais não participam? Sim, estiveram presentes. Estiveram presentes, mas não participam. Podem ser questionados? Podem ser questionados. Ou, às vezes, a questão é feita para o prefeito e ele encaminha para um determinado secretário. Tá? No caso, a resposta a mim dada foi feita pela contabilista da prefeitura, que é a Gerciane. O que a vereadora ficou com dúvidas e saiu de lá meio com a interrogação? Não, já foi esclarecido. Foi esclarecido. Houve uma promessa do prefeito, né, durante a explanação dele, de que toda a dívida que existia anteriormente, né, que ele diz que já veio de gestões anteriores, inclusive a dele,
a do ex-prefeito Nilo e dessa gestão dele até 2004. Ele diz que vai quitar tudo, isso eu achei assim, é uma convicção, nós vamos ter realmente que ver se vai se mesmo cumprir. Porque se ele não quitar, ele vai ser penalizado, né? Exatamente, devido à lei da responsabilidade fiscal. Então nós tivemos alguns números, né, apresentados em aplicações. O que a senhora acha que ele não vai conseguir pagar? Nem estou... Não deu para chegar ainda nesse aspecto aí? Não houve, não há esse entendimento, não é possível, né? Eu acho que com esses documentos... Mas no seu entendimento, a coisa é pesada para pagar para 2004. São 13 milhões, mais a dívida dos outros milhões, né? Existia uma dívida anterior... Mas ele é obrigado a pagar essas dívidas da outra gestão, do outro prefeito, não? Sim, é porque ele não é o prefeito, mas é a prefeitura que contraiu as dívidas, né? Mas ele não pode separar, segundo o secretário de administração, me parece que as dívidas referem-se apenas, então, somente à sua gestão, ao que, Sim, o que era atrás, o que ele manda executar. Mas o que ele diz realmente é que ele vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Houve uma interferência também do vereador Joubert, porque foi apresentado um demonstrativo do Fundef, onde aparece em dezembro umas despesas, uma aquisição de imóveis em dezembro feito pela prefeitura. E foi feito o questionamento, né, do que seria isso, e foi a primeira parcela de pagamento da compra da área da Cianê. Então, depois eu fiz um outro questionamento, referindo-me a isso, a esse pagamento, de que forma seria feito os outros 2 pagamentos. E de que forma realmente será encaminhado, e de que forma o ensino fundamental vai ser contemplado, né, com essa aquisição da Cianê, com toda a reforma que foi contratada junto à FAAP. E houve, então, a resposta de que há necessidade que a prefeitura pague o total de R$750 mil pela compra da Cianê, porque o juiz entendeu que só depois de pago a totalidade é que vai ser revertido uma quantidade para os empregados, né? Conforme um processo aí que já anda um tempo. Já se arrasta há alguns anos, e a gente sabe que, inclusive, 2 funcionários da Cianê, um que é o guarda, que trabalha lá, e o outro funcionário, estão trabalhando lá durante 1 ano sem recebimento nenhum. Porque acabou o vínculo com a empresa, né? Acabou o vínculo, eles têm uma aposentadoria, então eles ficaram trabalhando lá em troca de, a hora que estivessem recebendo esse dinheiro, estariam sendo quitadas essas dívidas. Muito bem, então a audiência foi tranquila, tudo resolvido, tudo entendido. Houve questionamentos, eu não sei qual o tempo aí que nós temos, houve questionamento plenário, com referência ao prédio da CESP, ao orçamento comunitário. O prédio da CESP, o aspecto que mais intriga é aquela questão do prazo de pagamento. Do prazo de pagamento, se pode, ele respondeu que sim, que pode, que as parcelas já estão sendo feitas e é verdadeiro. Mas quem vai pagar é a outra administração. Sim, é a prefeitura, né? Independente de quem estiver administrando, é a prefeitura. Houve também uma pergunta referente às armas da Guarda Municipal, o armamento, e o seu prefeito se pronunciou, disse que enquanto não houver a obrigatoriedade de lei de armamento da GM, ele entende, como é prerrogativa dele, que ele não vai armar, que ele acha que é complicado. Mas como é prerrogativa dele, então realmente a decisão é dele. E aí, vereadora, algumas pessoas da plateia se manifestaram com relação ao prefeito, fizeram alguma indagação ou se mantiveram tranquilas? Não, teve a participação de algumas pessoas que... Porque é permitido, né, que o público participe? Sim, desde que escrevam, Faça né, a sua inscrição. A pergunta seja escrita. Até há, no entendimento da gente, eu entendo que essas questões deveriam ser feitas oralmente. Oralmente. Mas escreveram as perguntas pedindo um posicionamento do prefeito no que se refere ao barulho, né, que incomoda moradores próximos a estabelecimentos comerciais que funcionam de madrugada, às vezes até 6 horas da manhã, e que tem clientes barulhentos, né, que gritam, ouvem música alta e atrapalham o sono realmente dos moradores. E que a gente entende que é um problema que tem que ser visto junto com o Código de Postura da cidade, que tem que ser visto junto com a promotoria, que tem que ser visto junto com a polícia. E realmente essa é a resposta que foi dada. Principalmente, mas eu entendo que o Código de Postura da cidade
teria que ter avanços, né? Teria que avançar. É um pouco atrasado, vamos falar assim. Porque... Para não dizer totalmente. Para não dizer, teve um dia que eu estava investigando, assim, bem rapidamente, estava investigando o Código de Posturas e tinha um item, um artigo, que se referia à permissão da entrada na cidade de cachorros, desde que acompanhados de seus tropeiros. Então, realmente, é um pouco antigo. Estranho. Então, a gente precisa ter realmente aí um código de postura mais atualizado que realmente fiscalize e atue aí para que nem todo mundo vai ficar satisfeito com todas as atuações, né? Nem do executivo, nem do legislativo. Sempre tem alguém que não concorda, mas é necessário que se avance. Aliás, né? Muito bem. A gente precisa avançar. Vereadora, e com relação à sessão de Câmara ontem à noite? Nós tivemos ontem apenas 2 projetos. Tá? Um do vereador João Machado, que se referia à regulamentação da atuação dos motoboys, motoentregas. Na verdade, motoentregas, né? Preciso não confundir com mototáxi, a motoentrega. Motoentrega. Aliás, é o que tem bastante na cidade. Tem bastante na cidade. É um projeto de lei realmente para regulamentar essa categoria. E no final das contas, devido ao não entendimento da questão de lei, né, de lei interna, do regimento interno, houve um pedido de vista da parte do próprio vereador João Machado para que realmente se discutisse, se verificasse as questões jurídicas naquilo que foi colocado durante a sessão. Então não foi votado. Esse projeto ficou sem votação. Os interessados, no caso, os motoboys, vão ser chamados para trocar ideias? Não, isso já foi feito. Já foi feito? Já foi feito. Já está tudo... Foi uma questão regimental ontem, que não houve, né, um entendimento. Então, houve-se por bem o consenso pedir vistas do projeto, para não se ter dúvidas na questão regimental, nem na questão do projeto, e ficou para a próxima sessão. Mais alguma coisa? E houve o outro, que era só uma alteração do nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos, que foi de uma área cedida pela Prefeitura, que foi passado pela Câmara, né? E foi cedido para essa entidade, num dos lotes lá embaixo do jardim... como é que é o nome daquele... agora me esqueci do jardim. Joana? Não, aqui perto da faculdade. Tá, perto da faculdade, perto daquele centro de saúde. Então tem uns lotes... Cidade Jardim. Da Cidade Jardim, desculpe. E então foi feito só uma alteração dos nomes para que se pudesse regulamentar essa doação. Muito bem. Vereadora, obrigado pela presença, pelas explicações, pelos esclarecimentos. Tá Já estava com saudades, né, daqui. Faz tempo que eu não venho. Então... Mas é sempre bem-vinda. Então, obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques. Índice de emprego formal em Leme teve variação positiva em 2002. A agricultura continua sendo o setor que mais emprega e também o que mais demite no município. IPCA aponta novo aumento da inflação em fevereiro, embora os alimentos tenham sofrido reajustes menores que os de janeiro. Uma pesquisa revela as preferências de compras da classe C e aponta uma queda de 7% no consumo da classe média. Combustíveis podem sofrer novo reajuste de 6,5% por causa da Petrobras. E você vai saber o que é HPV, a doença sexualmente transmissível mais frequente na população feminina brasileira. O ginecologista Euclair Cremasco conversa conosco sobre o tema. A gente volta já, depois do intervalo. É um instante só.
O Ministério do Trabalho divulgou os números de emprego formal no ano passado no Brasil. O ano apresentou uma movimentação positiva. Em Leme, o índice também foi positivo, com um aumento de quase 14% no número de pessoas empregadas. A agricultura foi o setor que mais fechou postos de trabalho em 2002, enquanto que o comércio foi o que mais deu empregos. Durante o ano passado, foram gerados mais de 700 mil empregos com carteira assinada no Brasil, quase 25% a mais do que em 2001. Em Leme, houve um aumento no número de postos de trabalho. O total de admissões foi de cerca de 9 mil, enquanto que foram pouco mais de 7 mil desligamentos. O saldo foi de 1.462 novos empregos. Esses índices de Leme correspondem a 16% do total da movimentação do mercado de trabalho da microrregião de Limeira. No ano passado, o saldo foi positivo. O índice de emprego formal subiu 13,95%. Um dos setores que mais admitiu e também demitiu foi o setor agrícola. A situação preocupa a categoria e também a administração municipal. No caso da nossa região, acho que o aumento do plantio da cana, as usinas arrendou bastante terra e com isso gerou mais emprego. No caso da nossa região. Como é que fica a situação dos desempregados? Veja bem, no caso do nosso município, a questão de Leme, o que hoje gera muito desemprego é a questão do algodão, O plantio do algodão teve uma redução muito grande. Leme chegou a ser a capital do algodão. E hoje em dia eu acho que a gente não tem nem 20% do que teria uns anos atrás. Então, com isso, gerou muito desemprego. Raimundo está desempregado. Ele trabalhava em uma usina da cidade como cortador de cana. Agora pretende mudar de ramo no trabalho. Agora eu pretendo, no próximo ano, mudar de categoria, que é o objetivo de todo trabalhador. Quando você acaba sendo demitido de uma empresa, você tem que procurar uma profissão melhor, que não seja o trabalho da roça, que é sofrido, é um trabalho penoso para ambas partes, tanto faz do estado onde você mora ou de quem vem de fora. Então pretendo entrar no ramo, pretendo talvez um dia tiver uma chance entrar como sindicalista, quem sabe. Nós estamos cuidando da implantação da incubadora de agronegócios, E foi nomeado o agrônomo Fábio Putz para ser o gestor dessa incubadora, Estamos com grande esperança nela. E tem sido feito curso, em parceria com o Sindicato Rural. Nós fizemos um curso de administração rural, que a Prefeitura participou com algum apoio, A expectativa para minorar o problema do desemprego no setor rural é a vinda da Andros para a cidade. O emprego no setor rural é o setor que mais cresceu no emprego formal, no emprego com carteira assinada em Leme, Mas é um emprego de alta rotatividade, porque está sujeito à temporada das safras. Além disso, segundo o secretário, seriam necessárias medidas econômicas como a atuação de empresas em agronegócios e formação de pessoal. Nós estamos colocando uma escola de melhor nível no Caju, e sempre lutando para a implantação de uma escola melhor no Taquari, e as escolas de nível médio, de 5ª a 8ª, que vem vindo acima do rio, como gosta de dizer o prefeito, Então, são essas medidas que estão ao nosso alcance, As outras medidas são conjunturais, que dependem de iniciativas do Poder Federal. A nós, da Prefeitura, cabe cobrá-las, Já para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o ideal seria uma ajuda vinda do governo federal. Olha, eu acho que a administração municipal não teria condições de ajudar muito o trabalhador no campo. Eu acho que seria mais o governo federal, o governo estadual, abrindo linha de crédito para os pequenos produtores, para poder gerar mais emprego. No caso do município, o que poderia ser feito era gerar mais emprego na área urbana,
que era o que seria a prioridade hoje para o trabalhador do campo. Na agricultura foram fechadas mais de 70 mil vagas no país. Leme acompanhou esta tendência. Em 2002, o setor agrícola no município deu emprego para 3.021 pessoas. Nos setores da cana-de-açúcar, colheita da laranja, operação de máquinas agrícolas e até na cultura do café. Por outro lado, 3.314 trabalhadores rurais foram demitidos no ano passado. Isso significa que a agricultura fechou 293 postos de trabalho em 2002. O bom resultado ficou por conta do comércio. O setor admitiu 378 pessoas e demitiu 270, um saldo positivo de 108 vagas. A Polícia Militar atendeu a um número acima do normal em ocorrências de trânsito ontem. Foram 5 acidentes, sendo 2 com vítimas. O mais grave envolvendo uma moto e um caminhão. O motociclista sofreu lesões sérias na cabeça e permanece internado na Santa Casa. O comerciante Edson Roberto Martins, de 45 anos, pegou um ladrão em flagrante dentro do seu comércio ontem. Ele estava num bar na Vila Heroíse no início da noite e viu quando o lavrador Gilcene Martins, de 19 anos, saiu do local minutos depois que ele chegou. Passado algum tempo, o comerciante recebeu um telefonema dizendo que o seu estabelecimento, que fica na Barra Funda, estava sendo furtado. Quando foi até o seu Fusca, notou que a porta havia sido arrombada e as chaves do seu depósito de bebidas não estavam mais no interior do veículo. Quando chegou no local, um vizinho disse que viu quando o ladrão chegou e ficou por cerca de 10 minutos tentando abrir a porta do estabelecimento. E depois entrou. Os dois fecharam a porta com o ladrão dentro e chamaram a PM. A polícia chegou e prendeu Gilcene Martins por tentativa de furto. Outra pessoa presa ontem foi o lavrador Jailson Jovino da Silva. A Polícia Civil tinha informações que Adilson Pereira Costa, vulgo Gil, fugitivo de uma penitenciária do Paraná, estava escondido numa casa do Jardim Santa Marta. Com mandado judicial, os policiais fizeram buscas na residência e encontraram Jailson, de 25 anos, embalando papelotes de crack num dos quartos. Ele foi preso por tráfico de entorpecentes. Já o foragido não foi localizado. E hoje pela manhã a Polícia Militar abordou um Gol com placas de Leme na Avenida Joaquim Lopes Águila. No carro estavam escondidos 2 revólveres calibre 38. Os 2 ocupantes do veículo foram conduzidos à delegacia. Lá, os policiais suspeitaram de que os 2 estivessem envolvidos em roubos registrados na cidade. Diante da suspeita, as vítimas foram chamadas para fazer o reconhecimento, mas nenhuma delas conseguiu identificar os suspeitos, que acabaram sendo liberados. Pode vir mais aumento de combustíveis por aí. O governo vive um dilema. Ou reajusta os preços dos combustíveis este mês, ou deixa em risco a rentabilidade da Petrobras, preocupando os acionistas. O novo aumento pressionaria ainda mais a inflação. Por outro lado, a saúde financeira da Petrobras poderia começar a sofrer abalos sem o reajuste. Segundo especialistas do setor, se o aumento for autorizado, a gasolina deve subir 6,5% para o consumidor, o óleo diesel 10% e o gás de cozinha fica entre 3% a 5%. Já nas refinarias, a alta da gasolina seria de 14%, a do diesel de 15,8% e a do GLP 10,5%. Os cálculos mostram que o menor impacto seria no gás de cozinha, porque os aumentos anteriores foram altos. O governo poderia usar o mecanismo da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, a CID, para evitar o repasse dos preços dos derivados ao consumidor. A contribuição pode amortecer os preços, já que o governo pode aumentar a alíquota quanto ao preço do petróleo, cair e reduzir em caso de alta do produto no mercado externo. Mas se o aumento vier mesmo para a Leme, o preço do litro da gasolina pode passar de R$ 2,09 para R$ 2,22.
E você vai ver daqui a pouco, inflação em fevereiro vai ser ainda maior do que em janeiro. E uma pesquisa mostra as preferências de consumo da classe média, que está gastando menos nos supermercados. A gente volta já. O Brasil pode registrar uma exportação recorde de produtos agrícolas em 2003. Segundo o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o governo acredita que as vendas externas de bens agrícolas podem chegar a 28 bilhões de dólares este ano. Em 2002, as exportações desses itens foram de 24 bilhões de dólares. O otimismo do governo está baseado nas boas perspectivas para os principais itens de exportação da balança agrícola nacional. O café, por exemplo, deve ter um ano de recuperação. Especialistas acreditam que os Estados Unidos devem passar a comprar o café brasileiro em lugar do colombiano e do vietnamita, que são tradicionais fornecedores nos últimos anos. O mercado norte-americano é o principal do mundo para o produto. A inflação voltou a avançar na primeira quinzena de fevereiro, segundo o IBGE. O IPCA 15 subiu para 2,19% entre 15 de janeiro e 12 de fevereiro. Este resultado é superior ao índice dos 30 dias anteriores, que foi de 1,98%. O crescimento da taxa foi motivado principalmente pelos reajustes ocorridos nos preços da gasolina e do álcool. O valor também reflete os reajustes do final do ano passado. Os alimentos tiveram alta menor em fevereiro, de 1,47% no geral. A maioria dos produtos apresentou variação inferior à de janeiro. Um exemplo é o feijão carioca, que subiu 5,2%. Os ovos tiveram reajuste médio de 3%, o óleo de soja de 0,91% e o frango de 0,74%. Já a farinha de trigo baixou 3,4% e o feijão preto registrou queda de 1,77%. Além dos alimentos, outros itens de consumo importantes também apresentaram variações mínimas, abaixo de 1% em fevereiro, como o cigarro, os remédios, o gás de cozinha e o vestuário. O IPCA se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários. O índice é calculado nos primeiros 15 dias do mês. E com a inflação e o dólar em alta, a chamada classe C reduziu o consumo em 7% nos últimos 3 meses de 2002. A classe C é composta pelas famílias com rendimentos entre R$ 800 e R$ 2.000. Entre 98 e 2002, esta parcela da população aumentou o seu consumo em 34,1%. Os dados são de uma pesquisa feita por um instituto ligado ao IBOPE. A pesquisa também identificou o hábito de consumo da classe C e constatou que 91% das donas de casa deste segmento procuram os produtos em promoção na hora da compra. 88% das mulheres disseram pesquisar o preço antes de escolher a marca e 82% afirmaram que gostam de experimentar as novas marcas que chegam ao mercado, mas não se mantêm fiéis a elas. Entre os produtos que a classe C mais consome, os destaques ficam para o leite fermentado e o queijo Petit Suisse. Em seguida, vem a polpa ou purê de tomate, suco em pó e tempero. 43% dos produtos no mercado nacional são consumidos pela classe C. O levantamento constatou que apenas 60% das famílias têm o hábito de fazer compras em lojas pequenas, como padarias e quitandas. A explicação é que as compras são mais constantes durante a semana, em pequena quantidade e de baixo valor. A classe C é composta por 59 milhões de brasileiros e corresponde a 34% da população do país. A grande massa de ar quente continua sobre a região, provocando altas temperaturas em todo o sudeste.
Pancadas de chuva passageiras podem ocorrer no fim da tarde, provocadas pelo calor em alguns pontos da região. Confira como deve ser o tempo amanhã em Leme. Mais calor e sol nesta quinta-feira. O sol aparece forte, acompanhado de poucas nuvens e sem chuva. A probabilidade é de apenas 28%. Índice pluviométrico estimado, 2 milímetros. A temperatura continua em elevação. A mínima deve ser de 22 e a máxima chega aos 35 graus. O videogame já se tornou um item quase que obrigatório na vida da garotada a partir da pré-adolescência. Mesmo quem não tem em casa pode ir até as locadoras e se divertir com os joguinhos. Mas o videogame não pode se tornar um vício. Do contrário, pode trazer problemas que vão desde a obesidade até as dificuldades de relacionamento. Transformar num agente secreto, enfrentar bandidos e destruí-los com armas de diferentes calibres. Ou quem sabe se tornar um craque de futebol, jogando ao lado de Ronaldinho e comemorar os gols com a torcida. O sonho de muitos garotos no início da adolescência se torna realidade no mundo fantástico dos videogames. O que leva você a jogar videogame 1 ou 2 horas por dia? Diversão, como é que fala? Ficar na frente da televisão jogando, jogar tipo PlayStation 2, a imagem é mais real. Você pega o Ing Eleven, que é um jogo bom do PlayStation 2. Você joga Ing Eleven e você tá jogando com o Ronaldinho, parece que você tá na Copa jogando o jogo. Tem o Gran Turismo também, que é de carro. A imagem parece que você está jogando um Fórmula 1 dentro. De certa forma, o game transporta você para aquela realidade. Isso, exatamente. Qual é o seu jogo preferido? Tony Hawk's, de skate. Quando você joga esse jogo, o que você sente? Emoção, viu? Você não pode fazer isso, faz no videogame. A busca por emoção e a incessante luta pela vitória marca o mundo virtual desses garotos. Muitos deles passam até o dia todo jogando. Nesta locadora, a média é de 2 horas, sem levantar da cadeira. Qual é o perfil dos meninos que vêm aqui jogar games? Então, é na faixa de uns 12, anos para cima, É sempre meninos, é difícil aparecer. De vez em quando aparecem umas meninas aí, mas é sempre meninos. E quando vem com, menos de 12 anos, vem com os pais, eles deixam os filhos, depois vêm buscar. E qual a preferência deles nos jogos? O campeão é o futebol, Depois eles preferem os jogos de batalha, de guerra, de luta, joga bastante também, molecadinha vem e joga mesmo, não tem... Mas o campeão é o futebol é campeão mesmo. Qual é a média de tempo que eles ficam aqui jogando? Bom, eles... Tem alguns que jogam de 5 horas, fica o dia inteiro jogando, marca e fica o dia inteiro, mas a média é 2 horas, o mínimo é 1 hora. A tecnologia dos games não para de avançar. Os antigos cartuchos deram lugar ao CD, DVD e também a esse disquinho chamado GD. Tudo isso para dar cada vez mais realismo às experiências virtuais. O jogador se projeta na tela e vive na imaginação tudo o que não consegue fazer na vida real. Para isso, é preciso muita concentração, olhos colados na tela e rapidez nos dedos. Uma estranha forma de distração. Dá para conversar com você um pouquinho? Está muito concentrado aí? Um pouquinho. Por que você gosta de jogar videogame? Para ficar distraído. Mas você não pode jogar futebol, fazer outra atividade na rua? Pode. E por que você prefere o videogame? Fica mais distraído. O que você sente quando você está jogando aí? Não dá para explicar. Mas a busca pela fantasia e a diversão dos games não pode ser sem limites. Quando o jogo ocupa espaço de outras atividades, ele pode deixar de ser uma brincadeira e se transformar num problema.
O videogame em si eu não considero como prejudicial, é mais a maneira como ele é colocado. Ele nunca pode ser uma atividade compensatória, da criança ficar muito tempo durante um dia só restrito a essa atividade. Então seria interessante que a criança tivesse atividades esportivas, outras atividades lúdicas, né? Que consequências para o físico e para o psicológico pode acarretar a criança que fica muito ligada ao videogame? São várias características, desde da área clínica, né? Quer dizer que, por exemplo, a obesidade é um dos fatores que pode tá sendo uma problemática. Na parte da criança não se desenvolver adequadamente psicomotora, e mesmo no campo simbólico da criança pode ser muito afetado se essa for a atividade principal dela. A questão em torno dos jogos violentos é polêmica. Afinal, estes jogos estimulam ou não as crianças a serem violentas? Os psicólogos ainda não chegaram a uma resposta definitiva sobre o tema. Por outro lado, quando as crianças insistem demais neles, podem estar revelando algum tipo de problema. Se eles não são causa, podem muito bem ser sintoma de um desequilíbrio psicológico. Neste caso, o diálogo entre pais e filhos é o melhor remédio. Quando houver muita insistência, tá vendo com a criança, tentando dialogar com a criança e até mesmo tá observando se essa criança apresenta um comportamento mais agressivo, inclusive em outros campos, né? Que seria uma maneira de você estar avaliando aí se a criança possa estar apresentando algum tipo de dificuldade, inclusive. O diálogo, então, sempre é o melhor remédio? Sem dúvida. Eu acho que a informação, né, aliada aí com bastante conversa, alguns limites também, é fundamental aí para essa questão. E no próximo bloco você vai saber o que é HPV, uma doença sexualmente transmissível que atinge 1 em cada 4 mulheres no Brasil. Fique ligado, Leme Notícias volta já. A doença provocada pelo vírus HPV é hoje a mais frequente na população feminina brasileira. Estima-se que 1 em cada 4 mulheres esteja infectada pelo vírus. Na faixa etária de 20 a 30 anos, a situação é ainda mais alarmante. Quase 1 em cada 2 jovens tem o problema. Sua pior complicação é o câncer de colo de útero. No Brasil, cerca de 4.000 mulheres morrem por ano em decorrência desse tipo de câncer. E para explicar um pouco mais sobre o HPV, nosso convidado é o ginecologista, doutor Euclair Cremasco. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Essa doença se confunde um pouco com a AIDS ou não? Não se confunde. À primeira vista, as pessoas pensam até que é a mesma coisa. Por HPV e HIV, né, o nome é um pouquinho parecido, Sim. Mas não, o HIV é a AIDS, né, a transmissão também é sexual, mas pode ser transmitido através de sangue, derivados de sangue, compartilhar agulhas, né. Isso no caso da AIDS, né? Da AIDS. O HPV não, o HPV, a transmissão dela é principalmente por contato sexual. Não haveria contato através do sangue, né? E a AIDS é, por si, uma patologia que leva à morte, né? O HPV, ele não leva à morte, ele levaria à morte na medida que ele se complica, se transformando num câncer. Né? Ele pode ser controlado, a pessoa pode ter o problema, mas levando uma vida com medicamentos, um acompanhamento médico, ele pode segurar essa... No caso de AIDS, sim, o HPV ele tem cura. Tá? Tem cura? O HPV ele tem cura. Bom, basicamente o HPV seria uma patologia, né, infecciosa, ela é transmitida por um vírus. É recente essa doença, doutor? Não, ela é uma doença relativamente antiga, tá? Já. Mas só que está surgindo agora? Provavelmente por causa das mudanças dos hábitos sexuais. Né? O comportamento sexual mudou bastante, né?
E isso vai se espalhando. Antigamente as pessoas viajavam pouco, ficavam só na cidade dela, hoje em dia vai para uma cidade, vai para outra, e isso vai proliferando. Né? Esses números que nós acompanhamos aí, até que alarmantes aí, principalmente na faixa etária de moças jovens, 20 a 30 anos, porque se detecta mais em mulheres do que em homens. Como é que é essa análise? Olha, o HPV, ele tem se descoberto muita coisa nova acerca dele, tá? Principalmente por causa de técnicas novas de diagnóstico, tá? E ele é transmitido principalmente por relação sexual. Existe o que a gente chama de contágio indireto também. Por exemplo, uma mulher tem HPV, né? Ela usa, a irmã usa a calcinha dela, ou de repente usa a mesma toalha. Também pode ser transmitido. Não é a maneira mais comum. A mais comum é por contágio sexual. E ele é um vírus, tá? Ele é um vírus, como um vírus. E recomenda-se também camisinha no caso aí? Sim, com certeza absoluta, com certeza absoluta. O HPV, então, ele é um vírus, né? Ele é transmitido principalmente por contato sexual e ele tem outros nomes, quer dizer, o condiloma ou condilomatose é a mesma coisa que o HPV e é a antiga crista de galo, quer dizer, todo mundo já ouviu falar nessa crista de galo. Ela se manifesta, quer dizer, a patologia ela pode estar incubada, eventualmente a paciente está infectada, ela tem o vírus, ela tem a presença do vírus, mas o vírus ainda não se manifestou. Sim. Como ele se manifesta? Ele se manifesta através de verrugas. Quer dizer, a paciente que tem HPV, a hora que esse vírus ele começa a se manifestar, ele começa a dar patologia, aparecem verrugas na região genital. Mas ela só vai perceber quando for fazer uma consulta ao ginecologista? Olha, ou ela percebe? O HPV, ele pode pegar na região genital, desde vulva, que é aquela parte de fora, aquelas pelinhas, os pequenos lábios. Dentro da vagina, ela também, o HPV ele cresce, ele não cresce em qualquer lugar, o HPV não cresce numa pele normal, né? Ele cresce só na região genital, tá? Então, quando é na genitália externa, vulva, os pequenos, os grandes lábios, perto do ânus, perianal também ele costuma crescer, a manifestação são pequenas verrugas, tá? Inclusive muito parecida com verruga comum, tá? Agora, ela também pode acometer a vagina e o colo do útero. Isso daí, a paciente ela pode sentir, às vezes, um prurido, ela pode sentir, às vezes, um corrimentinho, mas muito parecido com o que muitas mulheres podem ter e não é nada. Quer dizer, a condilomatose vaginal e do colo do útero, ela seria detectada através do exame ginecológico. Tá? Então, é recomendado ver o que essas mulheres, em função dessa situação, frequentem com mais assiduidade o ginecologista. Isso é o que a gente pede, os exames de rotina. Quer dizer, é lógico, se a paciente viu verruga, apareceu verruguinha, tem que procurar o quanto antes. Mas o HPV, ele é um vírus de progressão de início lenta. Ele tem um período de incubação que varia de 2 a 5 meses, mais ou menos. Existindo casos até de 2 anos entre o contágio... Ele fica dormindo ali, acomodado. Isso, ele está ali, é o que a gente chama de período de incubação. A pessoa adquiriu o vírus, está com o vírus, e até ele apresentar as verrugas, pode ter um período variado ou não. E se descobriu, isso é relativamente recente, que uma certa porcentagem, inclusive, pode ter uma regressão espontânea. E a gente fala sempre que tem que tratar, mas em algum caso pode até... época da vida pode retornar. O sistema imune daria conta disso. O importante é que, se não tratado, tá, independente das verrugas, que são desagradáveis, né, que transmite para o companheiro, o principal problema é que ele é um vírus facilitador para o câncer de colo de útero. Ou seja, não é que ele faz, ele é muito facilitador. Existem pacientes que não têm HPV e pode ter câncer de colo de útero. A pessoa pode ter o HPV e não chegar a um câncer. Isso, exatamente. Em contrapartida, isso também. Ela pode ter o HPV e não chegar a ter. É que nem cigarro, quer dizer, quem fuma tem mais chance de ter câncer de pulmão. Mas tem gente que fumou a vida inteira e nunca teve nada. E tem quem nunca fumou e apresenta. Mas a correlação é muito importante, quer dizer... Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui em nossa cidade, nosso município, o problema existe também? Sim, com certeza, e de maneira crescente. Quer dizer, eu não sou um médico tão antigo na cidade, eu tenho mais ou menos 12 anos que estou trabalhando aqui. Seguramente a frequência de HPV que a gente percebe hoje no consultório é muito superior à frequência de HPV que a gente via há 12 anos atrás. E com relação ao HIV,
Não, eu acredito que o HPV ele é mais virulento, quer dizer, ele está se espalhando com mais velocidade do que o HIV. É óbvio que o HPV tem como controlar, tem como tratar. A AIDS, né, já é um pouquinho mais complicado, a sobrevida tem sido boa, mas é muito mais sério o HIV. Que conselho o doutor daria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que pode até ter levado um choque aí com relação a essa nova sigla aí, vamos dizer assim? Claro, claro. Olha, os conselhos são sempre bem simples e é questão de bom senso, né? A primeira maneira de se evitar o HPV é higiene, quer dizer, não usar a roupa do outro, não ficar usando toalha de pessoa que não conhece, mas volto a repetir, esse não é o fator mais importante. O segundo seria reduzir o número de parceiros, quer dizer, procurar ter parceiro fixo, não mudar de parceiros com uma frequência muito grande. Agora, se prevenir, né? Agora, se isso acontece, ou mesmo que não tenha uma mudança grande de parceiro, mas às vezes só namora, tal, preservativo, quer dizer, seria a maneira mais eficiente que a gente tem de evitar a infecção pelo HPV. Isso já reduziria em muito a chance de contágio. Agora, isso mesmo assim pode acontecer. A outra maneira seria fazer o exame ginecológico periódico, quer dizer, a gente detecta muitas vezes o HPV antes da paciente ter qualquer sintomatologia, o exame de Papa Nicolau muito antes até do próprio ginecologista conseguir ver alguma coisa, ele já detecta. E é óbvio, tudo em doença que se trata de início é muito mais simples. Mais fácil de resolver o problema. E é lógico, sempre que tiver alguma coisa estranha no organismo, quer dizer, apareceu alguma verruguinha, está com corrimento diferente, está com algum prurido vaginal, procurar o ginecologista, né? Quer dizer, você viu que a gente falou muitos sintomas que são simples. Muitas das pacientes que estão ouvindo já teve uma coceirinha, já teve um corrimento e nem por isso estava com HPV. Mas agora é bom correr atrás. Com certeza absoluta. Doutor, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Boa noite, viu? Obrigado, boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Estes são os destaques do Leme Notícias desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Furto de tacógrafos aumentam e preocupam os donos de ônibus e caminhões. Operação Carnaval começa amanhã nas estradas e a Polícia Rodoviária vai contar com mais de 3.000 homens em todo o estado. Hoje é o Dia do Idoso. Você vai ver como vivem os velhinhos no asilo da cidade e as dicas para envelhecer com saúde. E no estúdio, uma entrevista com o presidente do Clube da Terceira Idade, falando das experiências desenvolvidas com os associados da instituição. E ainda a agenda cultural para o final de semana de Carnaval. Estas e outras informações você confere agora no Leme Notícias. O Dia da Polícia foi marcado ontem pelo furto a residências. 3 ocorrências foram registradas. A casa do escriturário Miguel Vicentim Filho, na Vila Joeste, teve a porta da sala arrombada e os ladrões levaram uma TV 29 polegadas, um videocassete e joias. Na Cidade Jardim, 2 casas foram alvo dos ladrões. Uma delas foi a de Roberta Cônsoli dos Santos. Os ladrões entraram pela janela da cozinha e levaram um telefone sem fio e uma bicicleta. E ainda a casa do radialista José Luiz Cunha e Silva. A polícia registrou o maior furto do dia. Depois de arrombarem o portão e a porta da sala, os ladrões fizeram um verdadeiro carregamento de aparelhos eletrônicos. 2 televisões, uma de 29 e outra de 20 polegadas.
2 microsystems, um aparelho de DVD, um computador completo com impressora e ainda uma bicicleta. Em todos os casos, a polícia não tem pista dos autores. E como na quase totalidade dos arrombamentos a residências, eles não vão ser localizados e permanecerão impunes. Durante o mês de fevereiro, a polícia registrou um índice acima do normal para o furto de tacógrafos. O aparelho é obrigatório em ônibus e caminhões e registra a velocidade dos veículos durante uma viagem ou um trajeto. Neste mês, em média, 2 tacógrafos foram furtados por semana na cidade. Normalmente, este tipo de furto ocorre 2 ou 3 vezes por mês. O tacógrafo é uso obrigatório em ônibus e caminhões. Ele é instalado no painel do veículo e é um dos acessórios mais caros, já que não vem de fábrica. Um tacógrafo chega a custar cerca de R$1.000. Ele registra em um disco a velocidade e horário de paradas do ônibus ou caminhão. Este empresário do setor de transportes chegou a perder no ano passado cerca de 30 tacógrafos furtados de seus veículos. Para evitar os furtos, à noite ele tem retirado os aparelhos dos carros. Muitas das vezes, os ladrões chegam a destruir o painel do veículo para levar o tacógrafo, aumentando ainda mais o prejuízo. Nesses casos, pode chegar a R$1.500. Hoje o furto de tacógrafo acontece no interior da minha garagem. À noite, eles vêm 2, 3 armados, mão armada, rende ou vigia, pega um saco, vai carregando. E eu cheguei a perder numa noite 15 tacógrafos. E fora isso, na cidade, o pessoal para o veículo, desce para fazer alguma coisa e fica 5 minutos. Tem um pessoal já treinado que entra, arranca e ninguém viu, some o tacógrafo. Então, direto acontecendo isso. Não pode deixar o ônibus com tacógrafo hoje na cidade, qualquer parte da cidade deixou, ficou sem o tacógrafo. Na rodoviária, em qualquer esquina, parou, já é motivo para ficar sem. Você já chegou a prestar queixa desses roubos, desses furtos? Eu já fiz bastante queixa desses roubos que teve aqui já na minha garagem. Fora aqui, já teve em outras garagens minhas também. Sempre acontece. Então hoje está ficando até difícil para mim colocar esse tipo de equipamento. Porque você coloca, você não prestou muita atenção, já ficou sem. Conseguiu recuperar algum? Até hoje eu não recuperei nenhum. Neste estabelecimento comercial aqui na cidade de Jardim, 2 dos 3 caminhões tiveram tacógrafo furtados. O prejuízo ficou em torno de R$2.500 e o responsável pelo estabelecimento teve que tomar algumas providências para não acontecer mais isso. Nós agora colocamos o tacógrafo num sistema que a gente tira e põe. Então, quando chega a noite, a gente tira o tacógrafo. Quando o caminhão sai de viajar de madrugada, colocamos o tacógrafo. Essa foi uma maneira de poder tentar salvar, pelo menos agora. Porque eu tenho também certeza absoluta que o ladrão vai voltar. Tá? Então, já providenciamos várias coisas, alarme e tal, alguma coisa para tentar deixar que esse pessoal não entre dentro da empresa. A Polícia Militar não tem como controlar esse tipo de furto de tacógrafo. O conselho fica em trancar bem as portas e na possível instalação de um alarme. Os associados do Clube de Campo Empírio não podem mais usar a via Anhanguera para voltar do clube. A saída que dava acesso à rodovia foi obstruída. Por isso, quem for ao clube, principalmente nestes dias de carnaval, só vai poder chegar pelo prolongamento da Avenida Jambeiro Costa. A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura e a SAICIL, em parceria com a direção do Empírio, fizeram um mutirão de limpeza, revisão das luminárias, tapa-buracos, pinturas de guias e sarjetas, implantação de lombadas e sinalização de solo na estrada. O Clube de Campo doou todo o material e a Prefeitura a mão de obra. O objetivo é dar mais segurança aos usuários da pista. E falando em carnaval, a Polícia Rodoviária inicia amanhã a Operação Carnaval. A Intervias também vai reforçar o atendimento nas rodovias do sistema e ampliar a segurança oferecida aos usuários durante o feriado prolongado. Na comparação dos dados do Carnaval de 2001 e de 2002, a Polícia Rodoviária registrou queda
de 4,89% na ocorrência de acidentes com vítimas e de 6,98% no número de vítimas fatais. O objetivo é reduzir ainda mais as ocorrências este ano. A Polícia Rodoviária vai aumentar seu efetivo de policiais em todo o estado, principalmente nas vias que dão acesso ao litoral paulista. 3.200 homens, incluindo pessoal administrativos e policiais do policiamento de choque, do grupamento de rádio e patrulha e aérea, vão atuar neste carnaval. Vão ser priorizadas as ações de fluidez e segurança no trânsito. 700 viaturas de 2 e 4 rodas e uma aeronave do grupamento aéreo vão ser usadas nesse ano. A Intervias vai reposicionar as viaturas do serviço de atendimento ao usuário para pontos estratégicos. O objetivo é dar maior agilidade no atendimento de ocorrências e prestação de serviços. Nos horários de pico, vai ser dotada a Operação Papa Filas, com arrecadadores adicionais, fazendo a cobrança na pista, evitando a formação de filas. Para ter informações sobre as condições de trânsito, a concessionária oferece o serviço de atendimento ao usuário pelo 0800 707 1414. A Polícia Rodoviária orienta os motoristas que planejem com antecedência sua viagem, verificando as condições de segurança do seu veículo. Na estrada, a pressa e a desatenção são as piores companhias. Por isso, a orientação é obedecer à sinalização e o limite de velocidade. Muito bem. Hoje é o dia do idoso, por isso, depois do intervalo, você vai conferir como é a vida dos velhinhos no abrigo São Vicente de Paula. Fique ligado porque a gente volta já. Na audiência pública realizada na última terça-feira, o prefeito municipal, Geraldo Macarenco, apresentou os números das finanças do município no terceiro quadrimestre do ano passado e também um resumo geral do exercício de 2002. Hoje, a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou em detalhes o relatório. De acordo com os números divulgados pelo prefeito, a administração municipal executou uma receita total de R$ 51.530.000 no ano passado, superando a previsão orçamentária de R$ 41.380.000. A despesa total fechou em R$ 50.890.000, enquanto a previsão era de R$ 39.370.000. A Prefeitura de Leme investiu durante todo o ano passado 51% da sua receita corrente líquida em gastos com pessoal, 3 pontos percentuais a menos do limite de 54%, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a saúde, o percentual aplicado fechou em 22%. Na educação, de uma receita de R$ 6.680.000 do Fundef, 68% foram investidos em pessoal. A dívida do município até dezembro de 2002 atingia a casa dos R$ 13.670.000. A maior receita de impostos do município vem do ICMS. O repasse total do imposto fechou em R$ 11.150.000. A segunda maior arrecadação tributária foi obtida com o repasse efetuado pelo governo federal através do Fundo de Participação dos Municípios e ficou em R$ 8.800.000. Entre os impostos municipais, o IPTU gerou R$ 4,5 milhões. O ISS chegou a pouco mais de R$ 3.140.000 e o IPVA, R$ 2.190.000. Tem feriadão à vista. O final de semana prolongado seguramente vai ser o mais agitado do ano. Afinal, é a festa de Momo que vem por aí. Por isso, confira a agenda cultural e as dicas de filme e vídeo para descansar depois da folia. Olá, demorou, mas o carnaval chegou.
E para você que está aí terminando a fantasia, confira agora onde você vai poder usá-la. No Clube de Campo Empírio, os sócios vão poder curtir 4 noites e 2 matinês no mundo da imaginação. Os bailes começam amanhã às 11 da noite e só terminam na segunda-feira às 4 da manhã. E as matinês acontecem no sábado e na segunda, das 3 da tarde até às 7 da noite. No Salão Lonado vai ter a presença do grupo Som A2 e no Salão Colonial as bandas Abuzi Uzi e Brasil Corcovado. Os camarotes e mesas ainda estão à venda na secretaria pelo telefone 3571-2125. E no Clube 29 de agosto também serão 4 noites e 2 matinês. A animação vai ficar por conta do Ferretti Júnior e da equipe Transasom. Os bailes começam às 11 da noite e as matinês às 3 da tarde. Mas se você não pretende curtir as festas do Rei Momo, então pelo menos vá até o Cine Alvorada para conferir a estreia dessa semana. O filme O Chamado garante cenas eletrizantes. De segunda a sexta, às 8h15 e de sábado e domingo, às 7 e às 9 da noite. Mas se a sua intenção é mesmo descansar no carnaval, uma boa pedida é alugar algumas fitas e se deliciar na sessão pipoca. A primeira dica é K-Pax, o caminho da luz. Numa mistura de drama com ficção científica, o filme conta a história de um homem que é acusado injustamente de um crime em Nova York. Ele é capturado pela polícia e afirma ser um extraterrestre. Internado em um hospital psiquiátrico, ele insiste em dizer que veio do planeta K-Pax. Um psiquiatra que trata do caso fica impressionado com o jeito com que o suposto extraterrestre fala de sua terra natal. Ele parece provocar uma sensação de paz nos outros pacientes e demonstra habilidades surpreendentes. O psiquiatra começa então a ter dificuldades para diferenciar o que é real do que é imaginário. O final é surpreendente. I would like to go there, to your planet. I'm afraid I can only take one person back with me when I go. I'm the one going. You're beaming back to K-Pax. On July 27th. Why July 27th? I'm gonna have a great time explaining that I got psychotics on the 4th floor packing up their sneakers because they all think they're going off to K-Pax. You, stop right there! Of a dangerous man. Outra opção é a identidade Bunny. Matt Damon interpreta um homem sem passado. Ele é baleado e resgatado no mar por um grupo de pescadores e tratado por um médico. O trauma o deixa com amnésia e não tem noção de quem é. Um microfilme escondido sob sua pele tem o número de um cofre em um banco na Suíça. Nessa conta, ele encontra uma grande quantidade de dinheiro e documentos de várias nacionalidades, cada um com um nome. Ao sair do banco, agentes tentam matá-lo e ele descobre que está sendo perseguido. Let's see if the Paris police can find him for us. And the only way he can survive is to find out who he is. I guess you're not home. Monsieur Bond! I don't know anything about anything to anyone. Um grande garoto também é uma boa pedida. Aos 38 anos, Will é rico, feliz, egocêntrico e vazio. Depois de um relacionamento rápido com uma mãe solteira, ele descobre que um bom lugar para conhecer mulheres interessantes é em um grupo de ajuda para pais solteiros. Tentando conquistar mais uma namorada, ele finge ser pai de Marcus, cuja mãe depressiva nunca lhe dá atenção. O garoto vê em Will a chance de ter um pai, embora ele seja longe do modelo ideal da figura paterna. Os dois têm mais diferenças do que semelhanças, e após um período de convivência juntos, eles vão mudar para sempre, invertendo os seus papéis. O Will ensina Marcus a ser legal e ele ajuda Will a ser mais maduro. I can't help you with anything that means anything. You could try. You will end up childless and alone. Well, fingers crossed, yeah. This isn't my problem. I'm not your family, mate. You don't give a damn about anybody and nobody gives a damn about... As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830.
E por hoje é só. A todos um ótimo carnaval e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E para curtir tudo isso, o tempo vai ajudar. O sol continua a predominar em toda a região sudeste, embora haja a previsão de pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados. Confira o tempo para amanhã em Leme. Sexta-feira de muito sol na cidade. Embora haja probabilidade de 28% de chuva, o índice pluviométrico de apenas 2 milímetros praticamente descarta a chance de chover amanhã. Por isso, a temperatura continua elevada, com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Segundo a ONU, nos países mais pobres, as pessoas com mais de 60 anos representam 1/5 da população. As previsões indicam que a proporção chegará a 1/3 até 2050. O grupo etário que mais aumenta no mundo é o de pessoas acima de 80 anos. O crescimento é de 3,8% ao ano. No Brasil, existem cerca de 12 milhões de idosos. Nos princípios para o idoso estabelecidos pela ONU em 91, as nações firmaram valores para se viver bem a velhice. Os princípios passam pela independência, como ter acesso à alimentação, água, moradia, vestuário, à saúde, ter apoio familiar e comunitário. E falam também em participação na sociedade e em dignidade, para que o idoso não seja um objeto de exploração e maus tratos, físicos ou mentais. Estabelecem ainda que o idoso seja tratado com justiça, independente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, condições econômicas ou outros fatores. É pena que muitas vezes estes princípios não saem do papel. Muita gente tem medo de envelhecer. A idade avançada traz consigo o peso da doença e a dificuldade de sustento. Mas para alguns dos velhinhos do asilo, pior que a falta de saúde e a carência é a solidão. Seu José tem 80 anos. Abandonado pela família, ele diz que não tem do que sentir saudades. A família mora aqui no Leme, mas eles moram lá, né? Mas aqui nunca vieram. Faz 12 anos que está aqui, nunca apareceu um. Também não faz parte nenhuma, não. Se eu gosto de estar aqui, eu não quero outra vida. Para mim tá bom demais. Seu Zacarias, de 73 anos, está há 11 anos no asilo. Para ele, a saudade bate quando lembra dos pais que já faleceram. Para quem vive com pessoas idosas, o cuidado não deve ser esquecido. Afinal, nessa fase da vida, as limitações começam a aparecer. Bom, para quem vive com pessoas idosas, o conselho que eu dou é o seguinte, é a família que tem que se adaptar ao idoso, não o idoso se adaptar à família. O idoso, geralmente, ele é uma pessoa repetitiva, ele tem manias, ele tem um estilo de vida próprio, o que é muito difícil a família conseguir mudar isso. Então, o que eu aconselho aos familiares é que ele se adapte ao idoso e não deixar que o idoso tente fazer o idoso se adaptar ao estilo de vida da família. Seu Edivan não chega a ser um idoso, mas aos 41 anos já sofre com o abandono da família. Aos 25 anos, ele sofreu um acidente e perdeu o movimento das pernas. Desde então, está no abrigo São Vicente de Paula. Sem o apoio da família, ele faz bordados e artesanatos com jornal para passar o tempo. Eu gosto. É muito bom ficar aqui. Pelo menos, mas só é melhor do que em casa, né? Que não tem, mas só é em casa não tem, mas só é os cuidados que tem. Os porta-retratos com as fotos das filhas acentuam ainda mais a saudade que sente delas. Eu sinto falta das minhas filhas. Eu acho que sentir falta se tem, mas só se sente de muita coisa. Mas o principal delas é de estar com a filha, com os filhos, né? Poder criar, poder educar. E estando longe, mas só não se pode fazer isso. E saudade? O que o senhor mais tem saudade? Saudade. Saudade de poder andar. Poder, mas só é
lutar, mas só pelos meus objetivos. Eu acho que é isso, porque tudo que a gente mas só hoje mas só vive e tem, mas só é tudo dependendo dos outros, não é da gente mesmo. Outro exemplo é a história de seu Antônio. Ele tem 50 anos e ficou inválido após um acidente de carro. Os 4 filhos moram em Aguaí. O senhor gosta de estar aqui? Gosto bem cuidado, gosto muito. Não tem nem reclamado aqui, tudo bom, sim. E do que o senhor mais sente falta? Da família que mora longe, né, mas de vez em quando eles vêm, né? O abrigo tem 78 internos. O dinheiro para mantê-los vem das aposentadorias, de doações e uma contribuição mínima do governo federal, no valor de R$ 1.500 por mês. No total, são 23 funcionários que cuidam da saúde dos internos e da limpeza do local. Todo sábado tem missa na capela. E já não está mais dando para suprir a despesa. Como é que as pessoas podem ajudar? Olha, é mandar as coisas aqui para nós, né? Tudo que vem será muito bem recebido. A dificuldade que a gente tem aqui é problema financeiro. Nós lutamos aqui mensalmente, praticamente todo mês trabalha-se em vermelho e o nosso governo, infelizmente, não sei por qual razão, mas as entidades praticamente estão esquecidas. Nós temos que dar um voto de louvor à nossa prefeitura que na questão de alimentação tem nos ajudado muito. Depois do intervalo, você vai ver o outro lado da vida dos idosos. Na sequência, nós vamos conversar com o presidente do Clube da Terceira Idade, uma instituição que está revolucionando a velhice de muita gente. Nós voltamos já. Fique ligado. Como vimos no bloco anterior, hoje é o Dia do Idoso. Enquanto para muita gente a vida depois dos 60 só traz tristeza, para um grupo em especial a vida está recomeçando nesta idade. O Clube da Terceira Idade de Leme oferece não só atividades, mas uma filosofia diferente para se viver este período da vida. Para conversar conosco sobre o clube, o nosso convidado é o seu presidente, Valdemar Magro. Valdemar, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui no seu. Como é que vai o Clube da Terceira Idade? Vai indo muito bem. Graças a Deus o clube sempre tem progredido, bem frequentado e é motivo que dá prazer para a gente trabalhar. Eu vou indo para 6 anos que sou presidente. Você está lá já, quantos mandatos? 2? 3 mandatos. 3 mandatos. 97, 99, 99, 2001, 2001, 2003. O Clube da Terceira Idade, muita gente às vezes pode confundir, até por desconhecimento, ele tem alguma coisa ligada à prefeitura, ao município? Sim, é. O Clube da Terceira Idade, ele é declarado de utilidade pública. E junto com o Fundo Social, que a secretária do Fundo Social, indicada pelo prefeito, é a coordenadora do clube. Coordenadora geral. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas isso é o estatuto. E nós temos lá ajuda da prefeitura, no IPTU, na energia, na água. Vocês estão isentos disso? Estamos isentos disso aí. Mas é um trabalho conjunto de toda a diretoria. O sócio que também colabora bastante. O sócio contribui com... Contribui com R$3 por mês. R$3 por mês? R$3 por mês. Quantos sócios tem lá, Valdemar? Todos uns 700 sócios. 700 sócios, né? Só que são individuais, não são 700 famílias, né? O Clube da Terceira Idade, o idoso, ele adquire um carnê, uma carteirinha individual. Ah, individual. Por exemplo, eu tenho uma e minha esposa tem outra. Ah, entendi. Qualquer pessoa pode ter, independente dele ser casado, viúvo, largado, a Terceira Idade foi fundada para que as pessoas que são sozinhas, que são solitárias, possam participar. Né? E as pessoas que, por um acaso, não são sócias, também podem frequentar lá nos finais de semana, os bares, pagando a entrada? Eles pagam uma diferença um pouco mais, né? E tem frequentado muito com a gente lá, bastantes pessoas não sócios. O que o clube oferece, além da diversão, vamos dizer assim, os bailes ali, o que o clube oferece para os seus associados? Atualmente nós estamos com a yoga,
Só que a IOG paga pelo clube. É pouco, mas nós temos uma professora paga. E nós temos toda lá uma aparelhagem, uma academia de ginástica. Só que estamos em falta de uma fisioterapeuta. Uma pessoa, um profissional da área para orientar. A doutora Carla Ciccone, indicada pelo prefeito, doutor Geraldo Macarengo, ela trabalhou lá uns 2, 3 meses, fez um trabalho muito bom, mas depois a prefeitura requisitou ela para outros afazeres e nós ficamos sem. Lugar. Eu não sei quanto custa um fisioterapeuta. O Clube da Terceira Idade não tem verba para isso, né? Então nós dependemos disso aí. Mas chegou a conversar com o prefeito para ver Chegamos até esse dia, ele recebeu nós muito bem lá no seu gabinete. Também nós estamos lá também com o projeto de tem que fazer uma avaliação do Corpo de Bombeiro. Hoje é obrigatório. Todas as entidades, qualquer aglomeração de gente, seja em diversão, comércio, qualquer coisa, assim, clube principalmente, precisa fazer um laudo do Corpo de Bombeiro. Correto. E a prefeitura já nos deu aquela área verde, destinou, vai passar agora a utilidade pública e é uma das atividades que nós estamos agora pretendendo. Mas de lazer, nós temos bastante. O lazer nosso, inclusive, nós temos uma viagem programada agora para cá. Vocês fazem viagens também? Fazemos viagem, fomos para Aparecida do Norte, levamos os velhinhos nossos para essa represa aqui de Barra Bonita, andamos nos aviãozinhos. Enfim, a gente faz aquilo que pode, porque a verba é pequena. Porque na realidade, Valdemar, não são idosos que são dependentes ali de pessoas que não podem se locomover, não tem isso, tem? Não, a terceira idade nossa, ela é do 46 até os 100 e tanto. Então, aquele que pretende, que gosta, que quer frequentar, então, para portar uma carteira, ele precisa ter 46. É o mínimo. Tem mínimo. Tem clube que optou por 50. E quando o Mário Covas, a Lília Cova, que era a primeira dama, veio uma opção, quem quisesse baixar o mínimo por 46, nós pegamos. Porque quem tem 45, 46, 47 é o mesmo barco. Então, nós temos, nesses 6 anos que eu estou aí, o clube já tem 8 anos. Mas nesses 6 anos que eu estou ali, a gente conseguiu convidar e angariar um pessoal mais jovem, assim, de 50 anos, casais principalmente, né? Para que o clube esteja uma sociedade mais ativa, né? Se o clube não... Se não existisse, vamos dizer assim, o clube da terceira idade, no seu entendimento, como é que ficariam essas pessoas? Olha, que não existe falar isso é demagogia da minha parte, porque... Mas é uma realidade, né? A realidade é essa, já que se perguntou isso aí, muita gente chega e fala para mim, ou qualquer outro diretor, ou entre eles mesmo, não é puxar o saco do diretor, falar, se não tivesse a terceira idade, muitas pessoas estavam jogadas, não é jogado, ele não tem aquela oportunidade que você vê, você vai frequentar um clube hoje, é caro. É caro. O clube de campo. E depois já não tem o pessoal da idade, né? Então, ali dentro da terceira idade, ele se sente em casa. E depois outra, R$2,50 para você passar uma tarde inteira, com um conjunto ao vivo, com mesa, com uma cadeira boazinha, com toalha, com chão encerado, serviço de bar. Não tem uma segurança, mas tem 2 pessoas lá que orientam no estacionamento. Por R$2,50 você não acha em lugar nenhum. Lugar nenhum. E apenas para encerrar, o carnaval vai ter? Perfeito, o carnaval nós vamos estar, está tudo já pronto. Nós vamos fazer... Só que o carnaval nosso é misto, viu? Ele não é direto o carnaval, porque mesmo que nós quiséssemos, os idosos não aguentam uma noite toda. E também tem aquelas pessoas que não gostam do carnaval. Então nós fazemos como? O conjunto toca assim uns 40, 50 músicas de carnaval e depois toca uma valsa, toca um bolero para aqueles que não gostam Mas o sábado, domingo, segunda e terça? Justamente. Sábado e segunda, das 21 às 2 da manhã. Domingo e terça, das 18 às 22. Um pouco mais cedo. Seríamos esperar o que nós fazemos no normal durante o ano. Sábado é um baile à noite. Das 21 às 2 da manhã. E no domingo, todo domingo, das 6 às 10, que seria das 8 às 22, todo domingo tem bailinho para o pessoal lá. Muito bem. Valdemar, obrigado pela presença e parabéns pelo seu trabalho lá à frente do clube, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade, quero levar um abraço a todos os idosos que eu represento o Clube da Terceira Idade, principalmente aqueles associados que são nossos amigos direto, que continuam frequentando sempre com a gente. Da minha parte, o que precisar de mim, estou sempre disposto, vai indo para 6 anos e quero continuar trabalhando para essa gente enquanto eles precisarem, estou disposto. Muito bem. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. E nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
boa noite. Confira agora os destaques desta edição do Leme Notícias. Polícia Militar reforça efetivo para garantir segurança no Carnaval. Monopólio no setor de limpeza e higiene dificulta o boicote aos reajustes de preço nos supermercados. IPTU. Prefeitura disponibiliza serviço para esclarecer dúvidas e receber reclamações no reajuste do imposto. Fantasias de Carnaval. Você vai conhecer o trabalho de quem faz fantasias sob encomenda e as opções do comércio para os dias de folia. Você vai saber também o que funciona e o que não funciona neste feriadão. E ainda o resumo dos principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias. Sexta-feira, 28 de fevereiro, o Leme Notícias está começando. Muita gente já recebeu o carnê do IPTU 2003 e teve uma surpresa. O valor veio reajustado e, em muitos casos, em mais de 200%. É que a Câmara Municipal autorizou o Executivo a reajustar os valores do imposto. Mas a razão principal do susto é o recadastramento dos imóveis que a Prefeitura está realizando. Imóveis que estavam com a metragem desatualizada foram corrigidos no cadastro da Prefeitura e, por isso, a taxação está vindo agora sobre o total de metros construídos. Para sanar as dúvidas, a Prefeitura oferece um serviço de atendimento aos contribuintes. Há mais de 10 anos, a Prefeitura não realizava um recadastramento dos imóveis do município. Desde o segundo semestre do ano passado, fiscais estão visitando os imóveis para conferir a metragem de construção. A Câmara Municipal aprovou o aumento de 40% em média para os terrenos sem construção. Já para as casas e prédios, o aumento variou entre 10% e 13%, dependendo da localização. 21 mil carnês do IPTU de 2003 já foram distribuídos. Restam ainda cerca de 10 mil para serem entregues. Segundo o setor de tributação da Prefeitura, até o final da semana que vem, todos os contribuintes já vão estar com os carnês na mão. O recadastramento começou pela periferia e ainda não está concluído. Porque o recadastramento demanda tempo. Então, quer dizer, o recadastramento começou em setembro do ano passado, dia 13 de setembro do ano passado, inclusive eu acompanhei o início disso. A maior dificuldade é encontrar o pessoal em casa. Tá? O pessoal tem deixado carta para entrar em contato com a empresa, mas só que não tem sido feito. Então, o recadastrador tem que voltar 3, 4, 5 vezes no local para medir. Então, realmente não teve tempo. Então, o tempo que nós temos é agora, até março. Quem não foi recadastrado ainda e recebeu o carnê de IPTU, vai ter que pagar essa diferença depois de recadastrado? Sim, lógico. Provavelmente, nós temos, acho que uma base já de quase 80% da cidade já recadastrada. Lançado no IPTU de 2003, apenas 55%, tá? Que foi o recadastramento que foi efetuado até dia 26 de dezembro. Quem teve sua casa medida até dia 26 de dezembro, ele foi lançado no IPTU esse ano. A partir dessa data, provavelmente eles vão nos entregar os relatórios até provavelmente o final de março. Tá? Aí sim a Prefeitura vai ver o que vai ser feito. Mas muita gente está assustada com os novos valores. A combinação de reajuste e recadastramento elevou o valor do IPTU em alguns casos para muito mais do que 12% ou 40%. Há casos até de 200%. Dobrou o valor do IPTU. E o nosso ganho não dobrou na mesma velocidade que o IPTU. E os outros impostos, no caso, também. O senhor acredita que esse novo recadastramento que eles fizeram foi certo? É difícil falar, eu acredito que sim, mas eles recadastraram em área e em valor também, né? Não só em área. Eu acho que é exagerado porque nada subiu 40%, o salário de ninguém subiu, né? Então eu acredito que não está compatível com a atual situação, né? Não adianta os pobres achar, ninguém consegue pagar,
só vai acumulando em cima, jogando lá em cima da gaveta lá, porque não consegue pagar. O povo... Por causa disso, a Prefeitura disponibilizou um serviço Tira Dúvidas. Até agora, cerca de 130 pessoas já foram reclamar dos valores recebidos. As mais comuns estão sendo sobre o valor que está sendo calculado. Muitas pessoas estão tendo uma certa dificuldade em matéria de cálculo em comparação ao carnê do IPTU deste ano com o do ano passado. Porque em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito, ou seja, a prefeitura, ela não pode abdicar mais de receitas. E esse desconto de 10%, a prefeitura está deixando de arrecadar. O que o contribuinte deve verificar antes de vir aqui reclamar? Ele deve pegar o valor do imposto do ano de 2002, valor bruto, sem os descontos, e efetuar o cálculo sobre o valor bruto deste ano, o valor do imposto, tá? O valor do imposto predial, que é o valor sem desconto nenhum. Muita gente está fazendo o cálculo, já em comparação do ano passado com este ano, eles estão fazendo o cálculo em cima dos descontos. Tá? Se você fizer um cálculo pegando o valor pago do ano passado, à vista, com o valor pago deste ano, vai dar realmente os 40%. Mas não é o cálculo, eu só peço que a pessoa que realmente tem essa dúvida, me procure na prefeitura, que eu vou demonstrar para ela realmente como é feito. Os carnês começam a vencer no dia 15 de março. Os pagamentos podem ser feitos na rede bancária, nos correios e nas casas lotéricas. A Prefeitura recomenda o pagamento na agência do Banespa, onde não há cobrança do serviço bancário. O serviço de atendimento às dúvidas funciona no Paço Municipal do meio-dia às 4 da tarde. É importante levar os carnês anteriores na hora de reclamar ou tirar a dúvida. Quem pagar o IPTU em cota única e à vista vai ter desconto de 10%. A Polícia Militar teve um dia calmo ontem. Nenhum flagrante foi registrado e ninguém foi preso. 2 residências foram arrombadas, uma no Alto da Boa Vista e outra no Sumaré. Também foi registrada uma tentativa de suicídio e um acidente de trânsito com vítima leve. E a mania de pichar está ganhando força na cidade. Em menos de uma semana, 2 ocorrências foram registradas. Desta vez, nem o prédio do fórum foi poupado. Funcionários do fórum chamaram a PM ontem pela manhã, quando constataram a pichação numa das paredes do prédio. Um vigia disse que por volta das 10 da noite, quando assumiu o posto, a pichação já havia sido feita. A polícia e a guarda municipal procuraram por pistas no local, mas não tiveram sucesso. E na Bela Vista, o comerciante Orlando Fernandes, de 41 anos, teve o som de seu carro furtado durante a noite dentro da garagem. Os ladrões conseguiram abrir a porta do Gol do comerciante e furtaram o CD. Do Corsa, que estava ao lado, na mesma garagem, eles tiraram um dos vidros laterais, cortando a borracha, e danificaram a fechadura do lado esquerdo, mas nada foi furtado. A Polícia Militar já está a postos para garantir a segurança ao folião. Todo o efetivo vai estar nas ruas, atuando na prevenção das ocorrências mais comuns nesta época. Nossa reportagem esteve na sede da Polícia Militar e traz mais informações. A Polícia Militar, como de costume, nesses dias de carnaval, vai colocar na rua também o seu pessoal administrativo e interno. O capitão Eduílio, que comanda a 4ª Companhia aqui de Leme, conversa agora conosco sobre a Operação Carnaval. Capitão, quais vão ser as ações específicas agora para esses dias? Bom, a Polícia Militar de Leme, como a Polícia Militar de toda a região, vai atuar com redução de folgas, direcionando o pessoal administrativo para a atividade fim da corporação, visando proporcionar à população lemense a maior sensação de segurança possível. Os policiais vão atuar especificamente em que setores da área da segurança? No combate, na verificação de carros, de furtos, como é que vai ser? Bom, sem prejuízo da nossa atividade normal, diuturna, nós vamos direcionar o policiamento na Operação Carnaval para os festejos em via pública e festejos em locais privados, clubes. No balanço dos anos anteriores, quais são as ocorrências que normalmente são mais registradas nesse período?
Nós damos atenção prioritária às ocorrências contra a pessoa e patrimônio. Entretanto, cabe aqui uma ressalva, um alerta para que se evite o excesso de qualquer natureza, visando aí preservar a integridade física dos foliões e de toda a comunidade. Então, oriento para que se evite o consumo exagerado de bebida alcoólica. Quando se efetivar essa situação, que o condutor não dirija seu veículo e que evite ao máximo entreveros, contando em qualquer situação com a presença da Polícia Militar para resolver a lide. Quem for viajar, por exemplo, nesses dias que não vai ficar na cidade, qual é o conselho? O de praxe, no tocante às suas residências, evitando sinais visíveis de que estejam vazias, dando ciência aos vizinhos para que colaborem na observância, na fiscalização, em qualquer situação da normalidade seja acionada a Polícia Militar. Os veículos, evitar-se deixar bens à mostra, visíveis, ensejando a atuação de meliantes. Ok, obrigado, capitão, e boa operação Carnaval aí. Eu que agradeço. E a Polícia Militar está disponível para as emergências, tanto pelo 190, como também pelo telefone 3571-5235. A Secretaria da Receita Federal cancelou mais de 10 milhões de cadastros de pessoas físicas em 2002. Desde 1998, os cancelamentos somam mais de 42 milhões. Apesar do volume cancelado no ano passado, a Receita emitiu mais de 6 milhões de CPFs. O cancelamento ocorre após a ausência de declaração de imposto de renda por 2 exercícios consecutivos. Durante um ano sem declaração, a Receita classifica o CPF como pendente. Quem teve o CPF cancelado este ano poderá regularizar sua situação antes do início do prazo da entrega de declaração de isento de 2003, que começa no dia 1º de agosto. Por isso, basta solicitar a regularização numa agência do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica Federal, ou dos Correios, pagando uma taxa de R$ 4,50. Os cidadãos com rendimento abaixo de R$ 1.058 por mês não precisam entregar a declaração do imposto de renda, mas são obrigados a entregar a de isento, e todos os anos. Para saber se o seu CPF está regular, é só acessar o site da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br e depois clique no link Serviços. Você vai ver daqui a pouco. Produtos de limpeza se tornam os novos vilões dos aumentos nos supermercados. A gente volta já. Fique ligado. Depois do açúcar e da farinha de trigo, agora é a vez dos produtos de higiene e limpeza. Esses itens se transformaram em vilões nas negociações entre a indústria e o comércio para a fixação de aumentos de preços e são alvo de calorosas discussões. Segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, entre janeiro e fevereiro, os materiais de higiene e limpeza estão sofrendo reajustes entre 15% e 20%, ainda sob a influência do dólar. Para tentar frear os aumentos no setor, o presidente da Abras disse que os supermercados estão orientados a retirar os produtos das gôndolas ou informar o cliente para não comprar determinado item por causa do preço elevado. No segmento de higiene e limpeza, a estratégia pode ser prejudicial. Isso porque o setor é concentrado em poucos fornecedores, impedindo substituições de marcas. É o que ocorre com o sabão em pó, por exemplo. Nesse caso, um único fornecedor responde por 80% do mercado. Há marcas que são chamariz de vendas. Mesmo que elas tenham os preços elevados, não podem ser retiradas das prateleiras. Caso contrário, o consumidor muda de loja. Em janeiro, as vendas do setor, em valores reais, ou seja, descontada a inflação, caíram 29,78% em relação a dezembro. A queda é considerada normal,
porque a base de comparação é feita com dezembro, mês de vendas aquecidas por causa das festas de fim de ano. Em fevereiro, as vendas dos supermercados devem ter uma pequena alta de 1%. Nós vamos conversar agora com um dos proprietários de supermercados da cidade sobre esse assunto. Seu Irineu, é viável para o mercado deixar de comprar um produto que aumenta de forma abusiva? É viável, desde que você tenha uma equipe boa de compra para fazer uma boa negociação. Nós estamos conseguindo alguns descontos das empresas, que eles estão querendo aumentar muito, então nós estamos segurando algumas compras. O senhor acha válida essa orientação da Abras de indicar nas prateleiras os produtos que tiveram aumento, orientando o consumidor a boicotar esses produtos? Eu acho que não é viável. Não é viável porque nós estamos na mão de multinacionais e essas empresas inibem um pouco a gente na hora de compra, porque elas têm o poder, o poder na mão. Tem uma dessas empresas aí que tem de 10 a 12 empresas que eles conseguiram no Brasil, então está um tipo de monopólio. Isso que o governo devia enxergar mais rápido, porque nós estamos comprando de uma empresa que tem mercadoria que ela tem 60% de mercado. Então você não tem condições de boicotar. E sim, ter uma boa negociação com ela, procurar melhor negócio para ter um preço acessível para o seu consumidor. Obrigada, senhor Irineu. Mariana Facioli para o Leme Notícias. E no feriadão, boa parte do comércio e dos serviços vão ficar fechados e só voltam a funcionar na quarta-feira. Confira aí. Os bancos reabrem apenas na quarta-feira, a partir do meio-dia e até às 3 da tarde. Os títulos e contas que vencem a partir de amanhã podem ser pagos na quarta-feira, sem acréscimo. O comércio funciona amanhã até o meio-dia e na segunda-feira abre normalmente. Fecha na terça e na quarta-feira reabre a partir do meio-dia. Os Correios e a Prefeitura Municipal também só voltam a funcionar na quarta-feira depois do meio-dia. A agência do INSS retoma as atividades às 2 da tarde da quarta-feira. Os postos de combustível funcionam normalmente durante todo o feriado, alguns até às 2 da manhã. Tomara que você não precise, mas é bom anotar as farmácias de plantão no feriado prolongado. Amanhã, sábado e no domingo, vão funcionar as farmácias do Chico, na Praça da Imaculada, e Central, na Rua João Pessoa. Segunda-feira, todas abrem normalmente. Na terça, vão estar de plantão a Drogaria Galeno, na Rua Rafael de Barros, e a Droga Dri, que fica na Avenida 29 de Agosto. Em todos os dias do Carnaval, o plantão noturno é feito pela Droga Leme, que fica na Avenida 29 de Agosto. E para curtir o Carnaval, o clima vai ajudar. O ar quente continua cobrindo toda a região sudeste no feriadão de Carnaval, trazendo muito calor para os foliões. Veja como deve ser o tempo no final de semana. O sol continua dominando o clima, acompanhado de poucas nuvens. A probabilidade de chuva é mínima. No sábado, 47%. No domingo, 67%. O índice pluviométrico é de apenas 2 milímetros. A umidade do ar fica em 85%. E a temperatura deve variar entre 21 e 35 graus. O Carnaval tem sua origem nas festas oferecidas ao deus Saturno, ainda antes da era cristã. Sob a proteção de Baco, o deus do vinho, participavam da festa todas as camadas da sociedade. Mas na folia, os papéis se invertiam. O rei Momo, por exemplo, sempre era o escravo. Por isso, todos fingiam ser o que não eram. Daí nasceu a tradição das máscaras e fantasias no Carnaval. Em Leme, muita gente não abre mão e faz questão de encomendar sua fantasia sob medida. Os menos exigentes têm opções mais simples e tradicionais nas lojas da cidade. Ângela sempre gostou de bordar roupas. Sua especialidade são roupas finas e alta costura. Na época de Carnaval,
o trabalho triplica. Cada ano, a moda segue uma tendência, tanto nas fantasias quanto nas roupas. Bom, esse ano o mais procurado foi sereia, né? Acho que por causa do tema, tudo, né? Esse ano foi mais sereia. Mas aparece tudo, sabe? A gente faz tudo. Quanto é que custa uma fantasia? Uma roupa assim, mais ou menos, sairia quanto? Aqui está avaliada mais ou menos 600, 700 reais, por causa dos cristais, né? Tem muito cristal aí. Então, o cristal, por causa da importação, é muito caro, né? Mas para fazer uma roupa bonita para o carnaval, nem sempre é necessário gastar muito. Se você quiser, você faz uma fantasia com 100 reais, tudo depende do que você quer. A gente trabalha dentro de um limite, do limite que pode ser gasto. Além disso, os materiais e acessórios escolhidos com bom gosto podem dar uma boa aparência na roupa ou na fantasia. Bom, olha, um efeito bonito são os chatons, principalmente em cristal, né? Que dá um efeito mais bonito. Cristal ou aljofre, que são as correntes já metalizadas. E tecido, porque o tecido, que nem esse daqui, é importado. Então são tecidos franceses, chinês, o brocado chinês, que é os mais trabalhados hoje, né? Que já ajuda bastante no efeito. O alto preço de roupas e fantasias de luxo se justifica também pelo trabalho que dá para fazê-las. Uma fantasia dessa deve demorar muito para fazer, né? Quantas horas você trabalha por dia? Olha, se for falar a verdade, é umas 18 a 20 horas por dia, quando a gente não vira à noite. Agora, se trabalhar normal, 8 horas, 10 horas por dia, vai tempo, muito tempo. Tem alguém que te ajuda? Tem. Aqui a gente trabalha em família, que todo mundo. Eu tenho a minha menina, minha filha, que desenha, que borda, a maioria dos bordados é dela. E quem não quiser gastar muito, pode procurar as fantasias prontas. Para os adultos, os preços variam de R$ 22 até R$ 140 reais, e para as crianças, a partir de R$ 13 reais. Esta fantasia de romana sai por R$ 44 reais. A de espanhola está na faixa dos R$ 60 reais. E esta, que é mais chique e toda bordada, é a mais cara, R$ 140 reais. Já para os homens, tem esta de médico e esta outra de personagem de desenho animado. Segundo a dona da loja, o que mais sai é fantasia para a criançada. As opções são para todos os gostos e bolsos. Além disso, os acessórios também são bastante vendidos. Máscaras, perucas e penas. Seja com fantasia ou com qualquer outro traje, o importante no carnaval é não cometer exageros. Seja um folião responsável para poder aproveitar bem e se divertir de forma saudável e sem perder a elegância. E agora pausa para o intervalo. No próximo bloco, você confere o resumo da semana com os principais fatos registrados pelas nossas câmeras nos últimos dias. É um instante só. O carnaval de rua, promovido pelo Contur, estava ameaçado de não sair. Apenas um bloco estava oficialmente inscrito e a taxa a ser paga pelos direitos autorais das músicas a serem executadas era de cerca de R$ 800 reais. Como o Conselho Municipal de Turismo não tem verba e a Prefeitura também não disponibilizou recurso financeiro para a festa, o carnaval de rua estava para ser cancelado. Mas ontem, o presidente do Contur, Antônio Carlos Bueno, esteve com o prefeito Geraldo Macarenco, que garantiu resolver de outra forma a questão da taxa de direitos autorais. Com isso, o desfile de carnaval foi mantido para segunda-feira, às 8 da noite. Embora exista apenas um bloco inscrito, a Secretaria de Esportes e Turismo acredita que outros blocos improvisados devem participar da festa. E agora você confere os fatos principais da semana registrados pelas lentes de nossas câmeras.
Começamos a semana falando a respeito do problema do troco que está no comércio aí pela falta das famosas moedinhas, né? As moedas de 10, 5 e 1 centavo. Muita gente guarda essas moedas em casa, numa gaveta qualquer ou dentro do carro, enfim, tira essas moedas de circulação, dificultando o troco para o comerciante. E com isso entram em cena as famosas balinhas e os chicletes. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, dar bala ou chiclete como troco é uma prática abusiva e o consumidor não é obrigado a aceitar isso. Só que o próprio consumidor, nós mesmos somos culpados, não é? Porque tiramos essas moedas de circulação. O Banco Central tem procurado desenvolver campanhas de conscientização das pessoas, já que a emissão de moedas se torna muito caro para o banco. Então vamos colocar aí as moedinhas em circulação. Na segunda-feira também falamos a respeito da canoagem lá em Santa Cruz da Conceição. Uma equipe está treinando, está desenvolvendo ali esse esporte, que aliás tem pouca tradição no Brasil, mas que ali em Santa Cruz, aproveitando a represa, está ganhando força. Treinam ali mulheres e homens, até crianças também treinam canoagem ali e no mês que vem uma prova vai ser promovida pela Prefeitura, com apoio da Prefeitura, para incentivar a prática da canoagem lá em Santa Cruz da Conceição. Na terça-feira falamos do caso da dona Sirlene, uma senhora aí que mostra que também em Leme, na periferia especialmente, nós temos casos de pessoas que vivem aí na linha da indigência até, ou seja, segundo o IPEA, né, que é o instituto que controla isso, que dá os dados desse setor no Brasil, são pessoas que ganham menos de R$ 75 per capita, as famílias que ganham menos de R$ 75 por mês. E a dona Sirlene é um caso desse, vive ali no bairro São Joaquim, praticamente de favor, em 2 cômodos, em condições muito precárias, com seus 4 filhos. Nós contactamos também a assistência social do município, que disse que já tem ajudado a dona Sirlene com doações de móveis e também de comida. Mas como os filhos são pequenos, ela não se beneficia dos programas governamentais aí de ajuda para as crianças, como o PET e a Bolsa Escola. Então fica aí o desafio, o apelo aí para todos vocês, nossos telespectadores, para ajudar a dona Sirlene. Já conseguimos uma cesta básica, ao menos para ela. Quem quiser pode contactar aqui a TV Leme e a gente terá imenso prazer de encaminhar isso para a dona Sirlene. Também mostramos na terça-feira o início dos treinamentos do Lemense lá na Vila São João, que continua em obras ali o túnel da arbitragem. O Paulo Sérgio, que atuou já no Lemense na última temporada, voltou agora ao time e promete aí muita garra. Os jogadores estão bastante motivados e o Paulo Sérgio tem essa característica, esse carisma especial de motivar a equipe, muito embora bons valores que foram revelados aí ano passado no Lemense já saíram, mas provavelmente e certamente vamos torcer para isso, novos valores vão ser revelados aí nessa nova leva de jogadores. Na quarta-feira falamos a respeito do mercado de trabalho em Leme. Dados do Ministério do Trabalho e do Emprego revelam que em 2002 o mercado de trabalho da cidade cresceu 14%, uma boa notícia. O setor que mais admitiu, mas que ao mesmo tempo também mais demitiu, inclusive fechando com saldo negativo no ano passado, foi a agricultura. Tanto a cana-de-açúcar quanto a agricultura aí da laranja, a colheita da laranja, operadores de máquinas, enfim, muita gente é mobilizada, mais de 3 mil empregos foram dados e bem mais de 3 mil foram fechados, com saldo negativo de 202. Foi o saldo negativo aí no mercado de trabalho agrícola. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também o secretário interino aí do Meio Ambiente e do Trabalho da Indústria foram ouvidos pela nossa reportagem. E estão preocupados e os dois foram unânimes em dizer que nesse setor depende muito do governo federal as ações aí para melhorar a empregabilidade no setor agrícola. O comércio foi destaque com geração de empregos no ano passado. Dezembro sinalizou uma queda de 8,5% no mercado de trabalho da cidade, o que indica, é um indicativo de que talvez o ano de 2003 não vai ser tão positivo quanto o de 2002.
Também na quarta-feira falamos a respeito do aumento do IPCA, que sinaliza aí uma inflação crescente no mês de fevereiro. Os alimentos subiram menos do que em janeiro, mas em compensação os combustíveis pressionaram o índice e fizeram com que a inflação volte a ameaçar aí o bolso do cidadão brasileiro. Muito especialmente a classe média, a classe C, que é aquele grupo de famílias que ganham de R$800 a R$2.000. Uma pesquisa de um instituto ligado ao IBGE, aliás, ao IBOP, mostrou que a classe média diminuiu em 7% o consumo. Isso mostra que realmente a inflação está apertando e quem está pagando o preço aí, especialmente a classe média. E ontem, quinta-feira, mostramos para você uma matéria falando sobre o furto de tacógrafos. Os empresários desse setor estão com dificuldade aí porque os prejuízos estão se somando. Alguns até desenvolveram já um esquema de tirar o tacógrafo durante a noite para evitar o furto aí nos ônibus e caminhões das suas empresas. A polícia diz que não há muito o que fazer e que compete mais realmente aos motoristas, aos proprietários de ônibus e caminhões, trancarem os veículos e colocarem alarmes para evitar o furto. Também ontem falamos sobre o Dia do Idoso, mostrando lá no lar São Vicente de Paula a vida de alguns velhinhos que têm como uma característica comum o abandono da família, muitos deles esquecidos ali no lar São Francisco. Também conversamos com o seu Valdemar Magro e vimos o outro lado da terceira idade, da velhice, que é o Clube da Terceira Idade. Ele é presidente desse clube e falou das atividades desenvolvidas lá. E hoje, na sexta-feira, você conferiu aí a operação especial da polícia para os dias de carnaval, também uma matéria falando sobre as fantasias de carnaval e a dificuldade que os donos de supermercado têm em boicotar os aumentos de preço aí no setor da limpeza e da higiene. Quero concluir o resumo da semana pedindo a você aí nesses dias de carnaval bastante compreensão, bastante tolerância, vamos cultivar a paz para evitar transtornos, para evitar problemas. Os erros todos cometem, errar é humano, mas é importante a gente ter tolerância e compreensão, porque afinal de contas, como diz um ditado aí, um dito anônimo, nada está sempre errado. Até mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Então vamos ter tolerância com os erros dos outros, vamos cultivar a paz. Um ótimo feriadão de carnaval para você. Nos vemos de novo na próxima sexta-feira. Obrigado, Evandro. E você tem um ótimo carnaval e um excelente final de semana. Nós voltamos na segunda. Boa noite e até lá.